Depois de Everton Cebolinha, o Benfica voltou a abrir as portas do Benfica Campos ao 0-0, desta vez para entrevistarmos Luís Castro, treinador que deu agora que falar por ter ganho a Youth League com o Benfica, primeiro treinador a conseguir esta conquista. Mister, muito obrigado por dar esta entrevista ao 0-0, por tirar um pouco do seu tempo para falar connosco. Queria falar mesmo, começar por aí, Youth League, grande conquista, inédita, aconteça o que acontecer, já deixou uma marca no Benfica. Sim, aconteça o que acontecer, fui o primeiro, mas como tenho falado, tenho referido, é um trabalho coletivo de todo o Benfica, porque como foi visível em todos os jogos, fomos muito superiores, e para ser superiores tem que ter muita qualidade nos jogadores, tem que estar bem trabalhados, tem que vir de baixo com as bases necessárias, e penso que é uma vitória coletiva. Agora é evidente que como treinador principal fui o primeiro e o Benfica não vencia uma competição europeia há alguns anos, isso também era importante para o clube e para a formação principalmente, porque era um troféu que nós já perseguíamos com alguma insistência, porque era a quarta final e foi ótimo conseguir. Sim, eu quando estive no jogo com o Sporting em Alcochete, o Mister depois no final dessa partida falou precisamente dessa questão de ser, não era a quarta final, mas ia ser a quarta Final Four, e que isso atestava a competência do Benfica na formação. Porque não é só este título, este foi o título, foi a vez que o Benfica conseguiu ganhar, mas o resto também é muito meritório e mostra que no Benfica as coisas estão a ser feitas bem e que não é uma coisa só geracional. Sim, não foi uma geração, são gerações totalmente diferentes que tiveram nas quatro finais. O título é cereja no topo do bolo, mas acho que estava à vista de toda a gente que o bolo era ótimo, porque não é fácil e ainda mais porque esta época foi feito um ranking das equipas na Youth League, um ranking idêntico ao que se faz nas equipas principais, em que Portugal está em sexto, penso eu neste momento, e Portugal na Youth League, nas camadas jovens, porque sub-19 é o patamar máximo da formação, na Youth League Portugal está em primeiro e, como é evidente, com muitos pontos arrecadados pelo Benfica, que é a equipa com mais jogos, com mais Final Fours, com mais finais da Youth League em execo, mais Final Fours e mais finais em execo com outra equipa, mas são muitos jogos a nível europeu a um alto nível, isso atesta competência a toda uma estrutura. E falando mais concretamente desta época na Youth League, o Benfica faz um trajeto quase imaculado, só tirando aquela derrota com o Dinamo de Kiev. Na Final Four foi claramente a equipa mais forte. Esperava isso? Esperava. Sabíamos do nível dos adversários, sabemos que, por exemplo, quem defrontámos na final são jogadores que jogam já numa segunda liga, jogam ou na equipa A ou na segunda liga. Sabemos também que essa equipa tinha eliminado o Atlético de Madrid por 5-0, Atlético de Madrid que esteve num grupo com uma equipa portuguesa, e nós sabemos que as equipas portuguesas são fortes na formação. Uma Juventus que também fez um investimento muito grande na equipa. Eles tinham no banco de suplentes, só um exemplo, um central que tinha custado 3 milhões. E tinha jogadores a titulares que custaram muito e com salários altíssimos. Não é uma equipa italiana, é uma equipa já com muitas nacionalidades, mas mesmo assim nós tínhamos muita confiança na nossa equipa. Depois da derrota com Kiev, que é um contexto um bocadinho diferente, porque era o primeiro jogo em que juntávamos os jogadores todos, alguns deles mal tinham competido ou nem tinham competido ainda esta época, por uma circunstância ou por outra, não tinham competido. Depois, quando foi para a preparação para o segundo jogo, para a felicidade nossa, a segunda liga não jogava nesse fim de semana, a equipa B não jogava, e então pudemos jogar contra o Estoril, com todos os jogadores que queríamos para defrontar o Barcelona, com a ajuda de toda a estrutura e também com a ajuda do Veríssimo, que estava na equipa B na altura, assim como o Luís Araújo do Sub-19, e chegámos ali a uma conclusão que era importante preparar o jogo do Barcelona, juntando os jogadores com antecedência, e fizemos contra o Estoril, e a partir daí tenho a certeza, foi uma prova fantástica dos nossos jogadores. Sem dúvida.
pequena adversidade nas meias finais. O que é que atesta a qualidade já era conhecida, a qualidade dos jogadores do Benfica, mas o que é que mostra mais ao público que conseguiu ver essa partida? O que é que mostra mais para além da qualidade da equipa do Benfica? Depois da expulsão, Sim. mostrou acima de tudo que não são só jogadores talentosos, são também jogadores taticamente muito evoluídos, já o tinham mostrado ofensivamente até esse momento, e ali mostraram, em termos de táticos defensivos, um conhecimento e uma preparação enorme, e mostraram também acima de tudo que são jogadores que honram a camisola, porque não foi fácil, perante um adversário muito complicado, jogar a -1 durante tanto tempo, e eles mostraram que estão aí para dar muitas alegrias aos benfiquistas. Sim, porque o Benfica estava a dominar esse jogo e entrou muito bem, depois a expulsão acabou por alterar um pouco o jogo, bastante o jogo, mas nessa meia-final, eu sei que é precoce falar já da final aí, mas sente que esse jogo já foi quase como entrar em vantagem para a final? Que a equipa já estava mais perto de ganhar essa final? Por causa da maneira como conseguiu lidar com esta adversidade que ainda não tinha podemos ver por dois lados. Ajudou a juntar ainda mais o grupo, ajudou a equipa a perceber que, para além de todo o talento individual que tínhamos, que éramos um coletivo muito forte. Já tínhamos demonstrado, ninguém vai ganhar Alcochete por 4-0 com os jogadores que o Sporting apresentou, se não houver muita qualidade, mesmo em termos coletivos. Mas penso que, por um lado, ajudou a eles perceberem, já sabiam, mas ficaram com mais certezas de quem tinham ao seu lado nesta guerra, quem eram os parceiros que estavam dentro do campo a lutar pelo objetivo juntamente uns com os outros. E deu-nos, se calhar, uma maior força em termos coletivos nesse aspecto. Mas, por outro lado, nós jogámos muito tempo com 10, corremos muito tempo atrás da bola, houve um desgaste enorme, e a outra equipa na meia-final conseguiu substituir facilmente os 4 jogadores da equipa que mais correm, jogavam num losango do meio campo e conseguiram substituir os 4, e depois tiveram um lateral esquerdo que estava com amarelo e também conseguiram substituir para o lateral não ter que levar outro cartão. Eles na meia-final praticamente geriram tudo para a final. Nesse aspecto nós tivemos uma desvantagem. Agora, como eu disse na antevisão do jogo, quando me perguntaram do cansaço dos jogadores, eu disse que não estava preocupado com isso, porque sabia que eles iam buscar forças, seja onde for, mas eles numa final iam buscar forças necessárias para vencer. Para fecharmos aqui este capítulo Youth League, afinal, como é que se explica uma final tão dominadora do Benfica perante uma equipa também com muita experiência na Youth League e que já tinha conquistado títulos, inclusive frente ao Benfica? Em primeiro, penso que foi muito mérito da equipa técnica, também. Sim, eu vi uma entrevista sua que disse que os seus analistas nem dormiram, praticamente, para preparar esse jogo. Sim, na noite do jogo da Juventus, nós reunimos, preparámos o treino, dentro mais de acordo daquilo que era nosso e não sem olhar para o Red Bull, porque tínhamos treino no dia seguinte. Depois falámos um bocadinho sobre o Red Bull, mas eu estava um bocado cansado e eu gosto de estar fresco. Eu disse-lhes a eles para irem cada um para o seu quarto, para analisarem, para verem, e deitei-me. Eu acordei às 4 da manhã, dormi 3 horas e tal, acordei às 4 da manhã já fresco, para ver os jogos, e tinha mensagens tanto dos adjuntos como dos analistas, já sobre algumas coisas do Red Bull, já tinha mensagens às 3, 4 da manhã, ou seja, eles ainda não tinham dormido até aquela hora. Eu depois vi ali 3 jogos, depois juntámos-nos, reunimos, decidimos o que é que íamos fazer. Penso que a estratégia foi bem montada também, com a ajuda deles, como é evidente, porque eu não faço nada sozinho. E depois penso que, já o disse muitas vezes, o nível do jogador do Benfica é muito alto, não só em termos técnicos, mas em termos de inteligência de jogo. Posso dizer que nós alterámos muita coisa do jogo das Juventus para o jogo do Red Bull. O geral, o foco geral, o mais global, que era a pressão alta, o ser ofensivos, ter muitos remates, fomos a equipa com mais remates na prova, o foco geral, que era dominar, ser uma equipa à Benfica, estava lá. A pressão alta no meio campo ofensivo, tudo estava lá.
mas depois algumas coisas de pormenor, de por onde é que tínhamos que construir, onde o Red Bull pressionava e onde é que nós tínhamos que entrar, porque o Red Bull era uma equipa que pressionava muito forte no nosso meio campo, em quem tínhamos que jogar, quem é que tinha que atrair elementos para abrir espaço para outros, as zonas de finalização onde é que íamos aparecer, as zonas que o Red Bull aproveitava na nossa linha defensiva, o que é que tínhamos que fazer para essas zonas não ficarem livres, que eram os pontos mais fortes do Red Bull, a fase de construção do Red Bull, como é que tínhamos que fechar essa fase de construção, e nós mudámos isso praticamente tudo, porque era uma equipa totalmente diferente da Juventus, e é incrível como eles fazem as coisas. Nós temos lances do jogo que são exatamente desde trás até à finalização, a construção, onde tinha que entrar a bola, onde entrávamos, quem atraía, quem recebia, quem aparecia no espaço da profundidade. Nós temos lances depois que nós estivemos a ver o jogo, como é evidente, e nós dissemos, estes gajos são de outro mundo. E como é que os miúdos tão novos e sem experiência a nível sénior conseguem interpretar isto e mudar tanto de um jogo para o outro? Qualidade, muita qualidade. Inteligência de jogo, percepção do que é uma estratégia, qualidade tática, qualidade técnica, porque para estarem predispostos para isso também tem que ter muita qualidade técnica para poderem fazer as coisas como nós planificamos. Muita qualidade individual, que se depois transforma nisso. Eu posso dizer, acho que nunca disse, nós estávamos no mesmo hotel que o Red Bull, e depois da prova estávamos a festejar, como era evidente, e depois há uma altura que eu vou ao bar e está lá uma pessoa do Red Bull, que não era da equipa técnica, mas que acompanha o Red Bull há muito tempo, e cumprimentou-me, felicitou-me e disse-me, eu acompanho esta equipa há muito tempo, nós fizemos uma prova fantástica até à final, nós temos torneios internacionais em que dominamos, nós sabemos a qualidade da equipa, não é este jogo que nos vai fazer desistir desta equipa, porque nós temos muita qualidade, mas aos 10 minutos de jogo eu comecei a perceber e comentei com uma pessoa que estava ao meu lado que ia ser muito difícil, que vocês anularam-nos tudo e aproveitaram tudo o que era possível. Muito trabalho também. Sim, também existe os analistas, os meus adjuntos têm uma equipa técnica fantástica, ajudaram nisso, mas depois também na recuperação dos jogadores, tanto o fisiologista como o fisioterapeuta não pararam, porque nós tivemos muito pouco tempo de um jogo para o outro e muitos dos jogadores tinham muito tempo de jogo, tanto de campeonato aqui em Portugal como de seleções, e também foi importante isso. Penso que a nível de staff acho que também foi feito. Eu tenho elogiado todas as entrevistas dos jogadores e acho que eles são os principais obreiros disto. Tenho elogiado toda a estrutura do Benfica e acho que é fundamental porque nós tínhamos esta qualidade toda, eu não contratei nenhum. Nunca fui eu que tratei deles na escola para eles serem mais inteligentes e mais responsáveis. Não sou eu que lhes dou a alimentação que eles têm, porque têm uma alimentação muito boa aqui. Não sou eu que trato da relva para nós podermos treinar todas as semanas e penso que é uma vitória de todos, desde quem nos abre a porta de manhã até quem apaga as luzes antes de sair. Mas também tenho que dizer que o staff que teve na prova fez um trabalho fantástico. O Mister falou aqui da estrutura. O Mister chegou em 2019, li que já conhecia bem a formação em Portugal, conhecia bem a formação do Benfica, mas tinha a curiosidade de a conhecer por dentro. Quando chegou cá em 2019, que Benfica aqui encontrou a nível de formação? Era a melhor academia do país, em termos de formação era o melhor clube, de longe, e quando cheguei foi isso que encontrei qualidade em todos os departamentos, temos erros como toda a gente tem, e isso também é bom porque temos por onde evoluir, mas encontrei muita qualidade e uma coisa que eu já sabia, e acho que é isso que faz de nós uma referência a nível mundial, jogadores de um nível muito alto. Eu estou aqui há 2 anos e meio e tenho a certeza absoluta que já treinei jogadores que vão estar no topo do mundo,
como alguns estão agora que já passaram por cá, como Ruben Dias, Bernardo, Renato, o Cancelo, muitos jogadores, o Guedes, etc. Muitos jogadores estão no top mundial, e eu tenho a certeza que em 2 anos e meio, que é um espaço curto, já treinei jogadores que vão chegar a esse nível. Eu não queria chegar já a esta pergunta, mas já que toca no assunto, quer-nos dizer alguns jogadores que acha que vão estar assim num nível como o João Cancelo e o Bernardo? Eu não individualizo por iniciativa própria, não individualizo, até porque seria muito injusto com alguém, porque nós demonstramos qualidade desde a baliza até à frente, desde que jogar o fase de grupos, meias finais, que houve gente que jogou na mesma posição, tivemos jogadores diferentes com muita qualidade. Se perguntar sobre algum jogador, não tenho problema nenhum em falar sobre qualquer um que seja. Agora, eu falar individualmente de um jogador, tomar essa iniciativa, não faço, por norma. Ok, então já lá vamos aos Sem jogadores. problema nenhum. Eu ia lhe perguntar, falou-me aqui de que sabia da qualidade do Benfica, na formação, que sabia que tinha aqui os melhores jogadores, mas que tipo de trabalho é que é feito para aproveitar essa qualidade? Porque às vezes muitas vezes a qualidade dos jogadores não é suficiente. Eu acho que nunca é suficiente. Só a qualidade nunca é suficiente. E eu já trabalhei noutros países e eu costumo dizer que Portugal é o melhor país do mundo a fabricar jogadores. Se nós virmos o rácio entre o número de praticantes e jogadores que temos no top mundial, aqui há uns anos atrás eu acho que equivalemos com o Uruguai. O Uruguai também, porque tem uma população ainda inferior à nossa, tinha muitos jogadores também no top. Penso que agora nós estamos destacados. Eu costumo dizer que talento nasce em todo lado, mas depois depende do alimento que lhe damos. E no Benfica trabalha-se muito bem. Em primeiro, uma vantagem é ter muitos bons, porque se o melhor ponta de lança do país treinar contra o melhor central do país, logo à partida vão obrigar-se um ao outro a ter que evoluir. Mas depois penso que desde os fisiologistas, nutrição, psicologia, o pessoal que apoia a escola, o pessoal da comunicação, o pessoal que cuida da relva, toda a gente ajuda e tem qualidade. O Benfica tenta ter os melhores profissionais para poder também potenciar os jogadores ao máximo, e depois acho que as equipas técnicas fazem um excelente trabalho. Eu tenho jogadores nesta Youth League, que começaram nos pupilos, começaram nas escolinhas do Benfica. Temos jogadores que começaram nos CFTs, do Algarve, de Braga, de Aveiro. Temos jogadores que começaram nos CFTs, o António Silveira de Viseu, por exemplo. Temos jogadores todos os CFTs do Benfica, e penso que esse trabalho também é importante, porque se eles não vierem, se o scouting não escolher os melhores, se as pessoas cá dentro não tratarem deles, se os treinadores de baixo não os ensinarem as coisas como deve ser e não colocarem qualidade técnica, qualidade tática, acima de tudo, mentalidade competitiva e mentalidade vencedora nos jogadores, porque eu posso ter muita qualidade, mas há uma coisa que, por exemplo, o jogo da Juventus, que me referiu há um bocado, uma coisa que o jogo da Juventus nos mostrou. São jogadores com uma mentalidade muito forte, muito forte. Mas alguém também teve que os ajudar a isso, e não fui eu. Eu ajudei a parte agora, certamente que fiz a minha parte, mas eles vêm de baixo com ideias, com princípios, com uma educação que lhes permite jogar a este nível. E a nível de equipa sub-23, estamos aqui a falar com o treinador que conquistou a Youth League, e a equipa sub-23, não tendo conquistado o campeonato, às vezes pode passar um pouco despercebida. Mas que importância é que tem o escalão de sub-23 para criar esta ligação entre o último passo entre os júniores e a equipa B? Que importância é que tem tido também para o Benfica conseguir evoluir os seus jogadores com mais paciência também? Muita importância, muita mesmo. A equipa de sub-23 não foi campeã, isso não é nenhum problema para mim, mas é público que quando chegou a fase final de júniores nós colocámos alguns jogadores nos júniores, também alguns jogadores passaram para a equipa B. Quando nós fizemos os reajustes de plantéis, os sub-23 estavam em primeiro. A primeira fase do campeonato sub-23 fomos o primeiro classificado, apuramento de campeão à quinta jornada
em que já tínhamos, à quinta jornada tínhamos feito um jogo com cada equipa, o Benfica estava em primeiro. Por isso, também houve muita competência no Sub-23, na minha opinião. E é importante isso na evolução deles porque é muito simples. O treinador do Sub-19, que é o Luís Araújo, na minha opinião, é uma pessoa muito competente, mas o campeonato Sub-19, a competição de Sub-19, não dava a alguns jogadores o que eles necessitavam para a sua evolução. Eu costumo dizer que não concordo muito com a escola em Portugal. Eu sei que não é fácil fazer diferente, mas até acho que devemos evoluir para aí, porque muitas vezes, para alguns alunos aprenderem coisas que ainda não conseguiram, ter algumas apetências, há alunos que não estão na sala a fazer nada, porque já sabem aquilo de cor e salteado, mas não estão a evoluir mais, não estão a avançar, porque a professora é uma e está a dar aquela matéria porque aqueles estão a necessitar disso. E o melhor aluno, se calhar nessa matéria, está ali, está a ouvir uma coisa que ele diz. Está já a perder tempo. Isto para mim, ela pode dizer 50 vezes, eu já sei isto de cor e salteado, já sei para a frente e para trás. E mesmo o Araújo, tendo as competências que tem, a competição não dava aos jogadores o que eles necessitavam. Para termos uma ideia, até a fase em que separámos os plantéis, o 11 base do Sub-23, era Sub-19, Sub-18. E se formos ver os nomes, o guarda-redes com mais tempo de jogo era o André, o lateral direito com mais tempo de jogo era o Tomé, um dos centrais, que era o Sub-19, era o António Silva, depois o outro central, lateral esquerdo, eram séniores, depois no meio campo, o número 6 era o Zan, ou o Félix, ou o Nuno Félix, que também estavam na Youth League, um dos médios era o Neves, que também infelizmente não pôde ir à final, quem jogava na direita era o Pedro Santos, quem jogava na esquerda era o Diego, quem jogava na frente era o Semedo ou o Rezende. Isto era mais ou menos a base, e se nós formos a ver essa base que fez os Sub-23 todos até à quinta jornada da segunda volta, tem algumas parecências com a equipa da Youth League, e penso que para a evolução individual deles foi importante poderem jogar contra equipas muito fortes. O Estoril foi campeão e nós temos 3 jogos, 3 vitórias com o Estoril no Sub-23, e o Estoril é uma excelente equipa, e penso que essa questão que me faz é uma questão até importante, porque muita gente pensa que Sub-23, para quê? Mas os jogadores que estão na B e os jogadores que estão na A passaram pelo Sub-23 e foram acelerados em termos de processo, porque no Sub-19 o campeonato, a competição em si, já não lhes dá o desafio necessário. Uhum. Sim, uma das coisas que eu lhe ia perguntar também acerca disso e acerca da formação, nós há uns meses entrevistámos o Mr. Renato Paiva, que nos disse que uma das coisas que mudou aqui no Benfica foi um pouco isso que agora me está a dizer, que é, havendo um jogador com qualidade, imaginemos nos juvenis, com qualidade superior, não está a fazer nada nos juvenis e sobem de patamar para desafiar, para evoluir. Essa é a forma correta de fazer formação, ou seja, formar a ganhar é importante, mas acima de tudo, nestes escalões, o principal é evoluir os jogadores. Nós temos em todo o mundo jogadores que estão no top mundial e não venceram troféus na formação. Em todo o mundo. Podem ir onde quiserem, temos em todo o mundo, mas jogaram patamares acima. Aceleraram o processo. É importante, os troféus são importantes, nós queremos ganhar troféus. Agora, no dia em que um treinador da formação, a minha opinião, no dia em que um treinador da formação colocar um troféu à frente do futuro do jogador, não está a fazer nada na formação. Na minha opinião, está a estragar jogadores, e nós temos que... Acho que um treinador de formação não pode ser egoísta, não pode ser muito egocêntrico, não pode pensar muito em si, tem que ser um treinador que pense no jogador, no que é melhor para o jogador, e na minha opinião, isso que o Renato referiu é importantíssimo para a evolução do jogador. Se tem um desafio melhor, se está apto para esse desafio,
tem que passar para o desafio. Muitas vezes um treinador de formação diz que o troféu mais importante é ver, por exemplo, um jogador na equipa principal. Sem ou dúvida. a singrar. Sem mais dúvida. importante que qualquer Sem troféu. dúvida nenhuma. E são momentos que nós, quando eles se estreiam, quando eles fazem um golo, quando eles... são momentos que, internamente, que nos dão uma satisfação enorme. E se nós soubermos que há um jogador que foi formado por nós que vai estar no jogo X ou no jogo Y, nós fazemos tudo para poder ver. Depois, quando eles já estão lançados, a gente vê quando pode. Agora, no início... Quase como se fosse ver os filhos, não é? É. E então, por isso, terá tido um orgulho especial quando viu agora o Henrique Araújo, por exemplo, a marcar 2 golos pelo Benfica. Muito. Não só eu, aliás, depois falámos, quando cheguei aqui falei com outro treinador que também, por quem o Henrique também passou, e foi um orgulho enorme. Nós acreditámos muito que ele vai fazer muitos mais golos. Sabemos que ele é um jogador que, tendo as oportunidades que as vai ter, não facilita, é top, eu já disse várias vezes, tem coisas que são top a nível mundial. Quando falamos de inteligência, em termos de inteligência, para mim é o melhor ponta de lança que eu treinei até hoje. E acha que essa inteligência, a nível profissional, como é que acha que pode ser aproveitada? Porque muitas vezes os adeptos agora estão certamente satisfeitos por terem visto o Henrique Araújo marcar 2 golos contra o Passos Ferreira no campeonato, mas num cenário hipotético em que ele seja titular, por exemplo, no Benfica, na equipa principal, na próxima temporada, e passe 5 jogos sem marcar golos, a espiral aqui altera-se. Como é que um jogador pode também gerir isto? E se acha que o Henrique Araújo, por exemplo, é um caso, diz-me que é muito inteligente, também se por aí é um caso que pode ter sucesso a lidar com esse tipo de situações? Há uma coisa que eu acho e que defendo nos clubes, que é os adeptos terem mais paciência com os nossos do que com os outros. Infelizmente não acontece muito em Portugal. Eu costumo dizer que nós devemos ter exigência máxima com os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos e exijo o máximo deles, mas também tenho que ser o primeiro a dar-lhes um abraço quando eles precisam de conforto e quando estão a passar um momento mais difícil. Porque se no momento mais difícil do meu filho ou da minha filha, e quando eles estão a precisar de mim, eu for para cima deles e discutir com eles e os deitar mais abaixo ainda, não vou ajudar em nada. Eu acho que os adeptos do Benfica e os adeptos portugueses, mas neste caso o Benfica, deviam ser os primeiros a acarinhar o Henrique quando ele tiver essa falta, porque muitas vezes jogadores que se calhar não vestiam a... Saiu uma reportagem sobre o Henrique, posso falar à vontade, porque saiu uma reportagem há pouco tempo no jornal, em que o Henrique tinha a camisola do Benfica vestida para aos 6 anos. E acho que os adeptos, quando estiverem no estádio, devem olhar para o Henrique e para os outros Henriques que vão passar para a equipa principal e saber que é um deles que está lá dentro. E quando as coisas correrem mal, nunca vai ser por mais dinheiro, ou por este aspecto, ou por aquele, ou porque tem outro clube a bater-lhes à porta e eles não estão agradados. Vai ser sim, porque nós somos seres humanos. E falhamos. Eu falho. O Henrique vai falhar e os outros todos que vão subir também vão falhar. O que devíamos fazer era ao Henrique e aos outros Henriques do Benfica Campos perdoar em dobro. E se eles perdoarem em dobro e tiverem mais paciência que os nossos, cuidado, porque eles têm muita qualidade. Agora é claro, se temos um miúdo, às vezes temos um jogador que custou milhões, faz 20 jogos maus, faz um jogo bom, afinal ele até tem qualidade. E depois temos um miúdo que subiu e faz o primeiro jogo mau, e miúdos. Não, vamos lhe dar, se dermos 20 ao outro, vamos dar 40 a este. E não vão precisar dos 40. Mas se dermos 20 ao outro, vamos ter a paciência para dar os 40. Se calhar ao terceiro ou ao quarto, se tivermos a paciência e se o apoiarmos, ao terceiro ou ao quarto, eles já vão ver que temos ali um dos melhores do mundo, se calhar, na posição. Nesse jogo com o Passos Ferreira também se estreou na equipa principal Diego Moreira. É inevitável falarmos dele, até porque falámos aqui Neto também. Sim, e o Martim Neto, claro. Falámos da Youth League,
Falou-se muito do Diego Moreira depois da Youth League. Eu tive a possibilidade de ver um jogo ainda na fase de grupos e vi depois já nesta fase final e pareceu-me já um jogador melhor. O que é que mudou para conseguir chegar a esta fase já próximo da equipa principal e o que é que acha que ele pode dar a uma equipa principal do Benfica, conhecendo o contexto do Benfica e conhecendo o Diego Moreira e como é que ele evoluiu, tudo mais? O Diego melhorou em alguns aspectos. Também essa é a nossa função, é por isso que estamos no Benfica. Claro. Melhorou, mas ele tem coisas inatas que são de outro mundo. O Diego é um jogador que tem tudo o que um adepto gosta de ver, porque é um jogador de rua, é um jogador que tem uma relação com bola fantástica, é um jogador muito forte. Já não há muito disso, jogadores de rua. Cada vez menos, e a culpa é nossa, dos treinadores. Muitas vezes a culpa é dos treinadores. Eu faço a minha culpa. Eu tento ao máximo não estragar, mas... Dá-lhes essa liberdade nos treinos, de vez em quando terem essa liberdade como se fosse um jogo de amigos na rua? Sim, eu gosto que eles tenham liberdade e que vão para cima e que, se nós virmos a Youth League, principalmente, por exemplo, os dois alas, tiveram jogos extraordinários e foram para cima e fizeram golos, assistências, sacaram expulsões, e eu gosto que os jogadores tenham liberdade, mas como todos os treinadores, uns mais, outros menos, também gosto que eles respeitem o coletivo e se calhar às vezes, não sei, mas se calhar às vezes posso exagerar um bocadinho no que é o respeito pelo coletivo e estar a castrar um bocado os jogadores. É uma coisa que me preocupa, porque, primeiro, porque dá-me prazer ver esse tipo de jogadores, e segundo, porque acho que os adeptos merecem ter esse tipo de jogadores em campo. E o Diego tem isso. O Diego tem outra coisa que é muito particular, que não é normal nos jogadores da posição dele, que é o aspecto defensivo. O Diego é muito forte defensivamente, muito forte defensivamente. Tem uma entrega ao jogo fora do lugar, e tem índices físicos, tem características físicas que até na Primeira Liga não é fácil encontrar um jogador que atinja o que ele atinge por jogo em termos de alta intensidade. Mas depois também evoluiu porque nós tentámos que ele transportasse a qualidade técnica e o futebol de rua para uma produção coletiva mais forte. E ele sempre teve virtuosismo, sempre foi um jogador com muita qualidade técnica, sempre foi um jogador forte no jogo ofensivo, mas penso que agora as ações que ele tem são mais produtivas do que eram anteriormente. Pronto, continua com ações de top, mas ele chegou ao fim da prova, juntando as assistências e os golos, penso que foi o jogador com mais participação direta em golos. Se não estou enganado, penso que teve 5 assistências e 4 golos. Eu também não sei de cor deles todos, mas acho que foi por aí. Eu não quero estar aqui agora a entrevista toda a individualizar, mas é inevitável perguntar-lhe, até porque já falou no nome dele. Tomás Araújo é um jogador que só esta época ele passou por todo lado quase, e passou por todo lado muito bem. É um jogador que já entra de caras na equipa principal do Benfica. Não digo para ser titular, claro, porque há todo um processo para chegar a esse patamar, mas para fazer parte do plantel com mais regularidade e mais participação ativa no 11. O Tomás já fez parte do plantel da equipa este ano. Sim, sim. O Tomás fez a época toda na equipa A, era o único... Estou a falar de forma mais regular. Sim, era o único jogador, era o jogador da Youth League que nós tínhamos de equipa A, era o Tomás, principalmente. Acho que ele agora demonstrou com o Passos, foi um jogo de Primeira Liga, ele demonstrou com o Passos que está apto, que ele tem qualidade, não tenho dúvida nenhuma. O Tomás tem as características todas que queremos num central de top mundial. Tem uma outra que tem que melhorar, porque não está a top ainda, e ele sabe quais são, ele é inteligente e sabe quais são. Mas, na minha opinião, está preparado para jogar a Primeira Liga.
Acho que a demonstração que fez com o Paço é demonstrativo disso. Depois, se ele vai jogar mais tempo ou menos tempo, tem que ser o trabalho dele e uma decisão de um treinador, que, como nós sabemos, todos, uns treinadores decidem mais por um lado, outros treinadores decidem mais pelo outro, somos todos diferentes e eu sou uma das pessoas que respeita muito as decisões dos outros, porque também não gostam que interfiram nas minhas. Quando vejo alguém a falar muitas vezes, porque não joga aquilo, não joga aquilo outro, eu digo sempre, eu não estive nos treinos, por isso é fácil, muitas vezes quem está de fora diz, aquele jogador não jogou, e até o que acontece é que o treinador se calhar até queria que ele jogasse e ele não jogou. Eu posso dar um exemplo, ainda muito no início da minha carreira, eu não convoquei um jogador para um jogo porque ele estava com um problema pessoal grave, eu notei, no fim do treino falei com ele, num dos treinos falei com ele, e ele explicou-me tudo o que se passava, e eu só lhe disse assim, queres descansar no fim de semana, queres jogar no fim de semana, o que é que tu queres? E ele disse, mister, por mais que eu gosto, eu não estou com cabeça para jogar futebol, eu não quero jogar. E no fim de semana, tive gente na bancada a questionar. Como é que não está convocado, isto e aquilo. Eu estou a chegar a um caso extremo, depois há o trabalho durante a semana, Claro. há muita coisa, há a estratégia para o jogo, e cada treinador tem que saber do que quer. Agora, a minha opinião é que o Tomás está pronto para a Primeira Liga. Já falámos aqui de alguns nomes, o Mister também já me disse que não gosta de individualizar, mas não querendo essa individualização, mas há nomes que nós, jornalistas e especialmente os adeptos do Benfica que gostam de seguir atentamente a formação e que seguiram agora esta Youth League, ainda não conhecemos. Há assim algum jogador que conhece que na próxima época, se calhar, estaremos aqui a falar dele como estamos neste momento a falar do Diego Moreira, ou Tomás Araújo? Não vou tomar Não vai dizer nenhum. Isso eu nunca vou fazer, não vou tomar a iniciativa. Se me perguntar por algum jogador destes que vem agora, é a minha opinião, sem problema nenhum. Agora eu não vou tomar a iniciativa por um motivo muito simples. No nível que o Benfica está, o nível que o Benfica tem, se eu referenciar um jogador, vou ser muito injusto com outros. Agora, perguntou-me do Diego, é um jogador fora de série. Só que se fosse eu a mencionar o Diego, ia-me esquecer do Tomás, que também foi referenciado por si. Ou se mencionasse o Tomás, podia-me esquecer do Henrique Araújo, que também foi mencionado por si. Assim, se mencionar os jogadores, eu falo sobre cada um deles sem problema nenhum. Ok, um dia Tomar eu combinamos a uma iniciativa, entrevista não. com uma lista de jogadores e falamos de todos. Sem problema nenhum. Ok. Na equipa sénior do Benfica foi agora oficializado um novo treinador. Como treinador que trabalha a formação do Benfica, recebeu alguma informação de que vai haver uma aposta mais vincada na formação, que este final da época já começou a dar esse sentido e o próprio Nelson Veríssimo acabou por dizer que já era uma preparação para a próxima época. Tem alguma informação nesse sentido? Acha que pode acontecer? As informações que eu tenho internas, não falo em entrevistas, como é evidente. Agora, o que posso dizer e que é público é que não só pelo treinador, eu não vou referir ao treinador porque eu não conheço o treinador, mas é público que o Benfica está a 100% decidido que a formação é uma aposta. A presença do presidente na meia-final e na final são provas disso. Ele conhece-os todos, sabe, quando falamos sobre um jogador, eu dou a minha opinião, ele também dá a dele, e é uma opinião formada de alguém que os vê jogar. Temos gente também noutros departamentos que está na primeira equipa que também conhecem os jogadores. Temos gente na formação que reúne com pessoas de lá de cima, com pessoas do futebol profissional, e que passa a mensagem. E eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro do Benfica passa pela formação. É evidente que não vão subir todos, não vão jogar todos ao mesmo tempo, mas penso que com o tempo cada vez mais vai ter peso. E se nós, eu às vezes faço um exercício que é muito simples. Isso é impossível, porque Portugal não tem dinheiro para isso, nós não temos dinheiro para isso. Não é o Benfica, não é nenhum clube português, Portugal não tem capacidade financeira para isso. Mas se nós fizermos
um exercício e pensarmos em todos os jogadores que passaram pela formação do Benfica, só da formação do Benfica, que estão ou na equipa A, ou estes da Youth League que estão a ser lançados, e jogadores que estão fora do Benfica neste momento a jogar, nós seremos capazes de fazer uma equipinha bem jeitosa. Mister, estamos quase a terminar, mas ainda falando de formação, qual é a sua opinião sobre a formação em Portugal? Cada vez vemos Portugal a ser apontado sempre como favorito nos principais torneios, vemos jogadores jovens portugueses a aparecer. Em que ponto é que acha que está a formação no nosso país? Acho que a formação em Portugal é muito forte e disse-o há um bocado que penso que a nível de formar talentos top somos os melhores do mundo. Basta olhar para a seleção nacional e todas as vezes que se faz uma convocatória ficam jogadores de fora em que muitos treinadores de bancada dizem como é que este não foi, como é que este não está, por isso temos muita qualidade. Agora também acho que temos por onde evoluir, felizmente, e acho que nós, treinadores, os clubes, a federação, devemos procurar sempre uma evolução e algo que nos traga mais. Por exemplo, há um bocado falamos sobre a Liga Revelação, sobre a importância da Liga Revelação. É uma prova que não existia aqui há alguns anos e que ajudou muito, e nós vemos agora as seleções nacionais de sub-20, de sub-21 e etc., onde já estão muitos jogadores que passaram pela Liga Revelação e no futuro vão estar ainda mais, mesmo a seleção de sub-19, a seleção de sub-18 já tem jogadores que jogam na Liga Revelação. E eu penso que foi um plus esta prova e penso que ainda há coisas que podemos melhorar, mas na minha opinião estamos nos melhores do mundo. Queria terminar a entrevista a falar do Mr. Luís Castro. A entrevista é ao Mr. Luís Castro. Quem é o Mr. Luís Castro e como é que chega até aqui? Isso é mais difícil de falar sobre mim. Pois, por isso é que eu deixei para o fim. É mais complicado. É alguém que nasceu numa aldeia pequena, Moreira de Cónegos, agora já é vila, que tem uma ligação muito forte com os clubes ali mais perto, porque trabalhei no Vizela, trabalhei no Moreirense, trabalhei no Vitória. São três clubes que, pelo aquilo que passei pelos clubes, tenho um carinho especial. Vivo na cidade de Vizela, que foi coincidência, também não. Foi o primeiro clube onde trabalhei e tenho um sentimento especial pelo clube, como é evidente. Fui construindo o meu caminho passo a passo, tive que demonstrar qualidade em todos os degraus onde estive, fui subindo pelo meu pé, um passo cada vez, fui conquistando o meu espaço. Penso que o estou a fazer agora aqui também, para conseguir dar os próximos passos, como tem acontecido sempre na minha carreira. Tenho um grupo de amigos que vem desde o tempo do secundário, que é tenho intitulado de Os Ultraneiras, porque eram umas brincadeiras que a gente tinha quando se metia nos copos, quando éramos mais novos. Mantenho esse grupo de amigos desde o secundário e ainda são as pessoas com quem eu, quando vou lá acima, faço por ter um jantar ou estar algum tempo, que agora cada vez menos, eu estou muito pouco tempo, tenho muito pouco tempo. Continuo com os mesmos amigos de infância, foi conquistando também alguns amigos ao longo da vida no futebol, que deve muito ao pai. E quer continuar a subir. E a ambição é chegar a uma equipa principal? Não estou preocupado com isso. Se continuar na formação, ajudar os jogadores a chegar ao futebol sénior, é importante para mim. A ganhar esses troféus que falámos há pouco. Queria também dizer que tenho uma mãe e duas irmãs que me apoiam muito, uma esposa que sofre muito, mais os meus filhos, porque infelizmente sou muitas vezes ausente, e são o meu suporte, a minha família. E não estou preocupado
não estou preocupado se vou chegar à equipa principal daqui ou dali, ou se chegar à Primeira Liga rápido. Eu penso que nós, quando crescemos, vamos ganhando maturidade. Eu já fui mais impaciente e já tracei objetivos de chegar ali e ali, tenho que chegar lá acima e fazer isto, fazer aquilo. E agora preocupo-me mais em ser competente no sítio onde estou e sei que as coisas vão acontecer naturalmente. Se eu fizer bem o trabalho no Sub-23 e na Youth League, as coisas podem melhorar para o próximo ano. Como quando fiz as coisas bem no Vitória, melhoraram no ano seguinte, como quando fiz bem no Moreirense, melhoraram. E felizmente, passo a passo, cheguei à melhor formação do país. Neste momento é o Benfica. E penso que tenho mais passos para dar, tenho mais degraus para subir. Pelo menos é esse o meu objetivo e vou fazer tudo para que aconteça. Mas não estou preocupado qual é o degrau onde quero chegar e quanto tempo tenho para chegar a esse degrau. Não estou minimamente preocupado com isso. E gosta do que faz? Amo. Eu sou um privilegiado. Eu costumo dizer que sou um privilegiado. Em brincadeira com a minha esposa até, o Benfica nem é o sítio onde trabalho mais horas, porque já estive num clube onde tinha 2 funções e era mais complicado e trabalhava mais horas porque eu não gosto de deixar nada por fazer. Mas então de brincadeira com a minha esposa, entro às 8 da manhã, por exemplo, e saio às 10 da noite. E ela diz-me, não tens tempo. Não tenho feriados, não tenho fins de semana, que isso é normal para toda a gente no futebol. E eu digo-lhe sempre, há 5 dias da semana que as 8 horas são pagas pelo clube onde eu trabalho. Os fins de semana, os feriados e as horas extras à semana é hobby. Faço aquilo que gosto. Há quem vá beber uns copos, há quem goste de ir a um casino, há quem goste de ir dançar, há quem goste de fazer outras coisas. E o meu hobby é futebol, por isso aquela parte é paga, o resto é hobby. E sem dúvida nenhuma que faço aquilo que amo e felizmente ainda me pagam por isso. Mister, a última pergunta que nós fazemos muito no 00. Se voltássemos a encontrar-nos daqui a 5 anos, o que é que gostaria de ter para me contar? Gostaria de dizer que continuo a amar o futebol e continuo a ser feliz naquilo que faço. Era o mais importante. Muito obrigado, Mister. E é isto.